Ela vivia nas sombras, carregando cicatrizes que ninguém queria enxergar. Ele afundava em dívidas e desespero, vendo sua vida desmoronar diante dos olhos. O encontro entre os dois parecia ser apenas um plano de resgate, mas a convivência começou a revelar verdades que mudariam tudo para sempre. Se histórias de amor assim tocam o seu coração, já se inscreve no canal e me conta de onde você está assistindo. Sua presença aqui faz toda a diferença. Nascida em meio à poeira dos fundos de uma grande fazenda, no interior de Goiás, Mariana cresceu como uma sombra dentro da própria casa. Seus olhos castanhos carregavam o peso de um segredo que toda a família conhecia, mas que ninguém ousava pronunciar em voz alta. Ela era o fruto de uma paixão antiga, de uma noite em que seu pai, Antônio Cavalcante, ainda jovem e impulsivo, cedeu aos encantos de uma mulher que trabalhava na cozinha da fazenda. Aquela mulher partiu logo depois, deixando apenas um bilhete e uma criança que cresceria sem mãe e sem o amor de uma família verdadeira. Antônio era um homem duro, moldado pelo trabalho na terra e pelas regras rígidas de uma sociedade que valorizava aparências. Quando se casou com Beatriz, uma mulher da cidade, já tinha Mariana com 3 anos. A menina foi aceita na casa não por amor, mas por imposição moral. Beatriz nunca perdoou o marido pela traição e Mariana se tornou o alvo constante de sua amargura. Os filhos do casal, Rodrigo e Camila, aprenderam desde cedo a desprezar a meia-irmã, repetindo os insultos que ouviam da mãe. Na grande casa de fazenda, Mariana ocupava um quarto pequeno nos fundos, longe dos aposentos principais. Acordava antes do sol nascer para ajudar nas tarefas domésticas, preparava o café, alimentava as galinhas, varria o terreiro. Seus dias eram marcados pela invisibilidade. Quando a família se reunia à mesa, ela comia depois, sozinha na cozinha. Quando havia festas, permanecia escondida. Quando alguém a chamava, era sempre com impaciência ou desprezo. Beatriz tinha um prazer cruel em humilhá-la. Comparava sua aparência simples com a beleza refinada de Camila. Criticava seus modos, sua fala, suas roupas gastas. Em dias de fúria, as palavras se transformavam em empurrões, puxões de cabelo, tapas que deixavam marcas não apenas na pele, mas na alma. Mariana aprendeu a abaixar a cabeça, a murmurar pedidos de desculpa por existir, a buscar refúgio nos cantos mais silenciosos da propriedade. Mas havia momentos de pequena graça, o cheiro do café coado antes do amanhecer, quando a casa ainda dormia e ela podia respirar em paz. O canto dos bem-te-vis nos primeiros minutos do dia, quando o céu se tingia de rosa e laranja sobre os campos de soja. A sensação de alívio, quando conseguia passar o dia inteiro sem ser notada, sem ser chamada de peso morto, de erro, de vergonha da família. Nesses instantes roubados, Mariana permitia-se sonhar. Sonhava em ser vista como pessoa, não como problema. Sonhava em ser amada, em ter alguém que a escolhesse, que a abraçasse com ternura, que dissesse seu nome com carinho. Mas esses sonhos pareciam tão distantes quanto as estrelas que ela observava da janela do seu quartinho, nos raros momentos em que a exaustão ainda não a havia vencido completamente. A muitos quilômetros dali, em um apartamento de cobertura na zona sul de São Paulo, Bruno Almeida vivia uma realidade completamente oposta. Nascido em berço de ouro, filho único de Henrique Almeida, um empresário que construíra um império no ramo de importação e exportação, Bruno cresceu acostumado a ter tudo ao seu alcance. Carros importados aos 20 anos, festas em coberturas luxuosas, viagens para Miami e Paris sem precisar olhar o preço de nada. Mulheres lindas disputavam sua atenção, amigos enchiam sua agenda e o mundo parecia girar ao seu redor. Desde criança, Bruno fora tratado como príncipe. Estudou nas melhores escolas particulares de São Paulo, teve professores particulares de inglês e mandarim, praticou tênis em clubes exclusivos. Seu pai, Henrique, apesar de rígido nos negócios, era absolutamente permissivo com o filho. Talvez por culpa de ter passado tanto tempo trabalhando e pouco tempo em casa, compensava mimando Bruno com presentes caros e liberdade sem limites.
A mãe de Bruno, Helena, mulher doce mas frágil, morrera quando ele tinha apenas 12 anos, vítima de uma pneumonia que evoluiu rapidamente. Após a perda, a relação entre pai e filho ficou ainda mais baseada em coisas materiais do que em afeto verdadeiro. Bruno nunca precisou lutar por nada. As portas se abriam pelo sobrenome que carregava. As pessoas sorriam e concordavam com suas ideias, mesmo quando eram medíocres. Ele acreditava que era especial, que tinha um talento nato para os negócios, que estava destinado à grandeza. Essa ilusão foi cuidadosamente cultivada por todos ao seu redor, que viam nele não uma pessoa, mas um herdeiro, um símbolo de status, uma conexão com o poder e o dinheiro. Formou-se em administração na melhor universidade particular da cidade, mas nunca precisou realmente trabalhar. A empresa da família era uma máquina bem azeitada que funcionava quase sozinha, com funcionários competentes cuidando de cada detalhe. Bruno assinava papéis, aparecia em eventos sociais, posava para fotos em revistas de negócios. Sua vida era uma passarela de sucesso inevitável, construído sobre as bases que o pai havia erguido com tanto esforço. Aos 28 anos, casou-se com Patrícia, uma modelo que conheceu em uma festa de lançamento de uma grife italiana. Ela era tudo o que a sociedade esperava de uma mulher ao lado de um homem como Bruno. Alta, elegante, sofisticada, com um sorriso perfeito e um guarda-roupa invejável. O casamento foi celebrado em uma mansão em Alphaville, com mais de 500 convidados, cobertura da imprensa e lua de mel nas Maldivas. Parecia o conto de fadas perfeito. Mas contos de fadas sempre escondem fissuras. Bruno assumiu a presidência da empresa quando seu pai se aposentou há 3 anos. Confiante, decidiu expandir os negócios, investindo pesadamente em um empreendimento que prometia retornos astronômicos. Importaria tecnologia de ponta de países asiáticos, apostando em um mercado que estava apenas começando a se desenvolver no Brasil. Os consultores mais experientes recomendaram cautela, mas Bruno, embriagado pela própria arrogância, ignorou os avisos. Afinal, ele era um Almeida. O sucesso estava no sangue. A crise econômica chegou como um tsunami. O câmbio disparou. Os containers ficaram presos nos portos devido a questões burocráticas. Os clientes cancelaram pedidos em massa. Em questão de meses, a empresa que levara décadas para ser construída começou a afundar. Bruno tentou negociar com bancos, buscou investidores, vendeu bens pessoais. Mas a situação era irreversível. Os funcionários mais leais começaram a procurar novas oportunidades. Os sócios minoritários entraram na justiça. Os fornecedores cortaram o crédito. O primeiro sinal veio quando o banco recusou renovar o crédito rotativo da empresa. Bruno, acostumado a ser tratado com reverência pelos gerentes, foi recebido com frieza profissional e um não definitivo. Depois vieram as reuniões tensas com a diretoria, onde rostos que antes sorriam, agora o questionavam duramente. As contas começaram a atrasar. Os salários dos funcionários passaram a ser pagos com dias de atraso, depois semanas. Pessoas que trabalhavam há anos na empresa começaram a procurá-lo nos corredores, com olhos preocupados, perguntando se deviam procurar outras oportunidades. Bruno se viu trabalhando 16 horas por dia, tentando salvar o que parecia cada vez mais insalvável. Parou de ir à academia, de encontrar amigos, de comparecer aos eventos sociais que antes eram parte essencial da sua rotina. Os cabelos começaram a ficar grisalhos nas têmporas, olheiras profundas marcavam seu rosto. Ele emagrecia a cada semana, alimentando-se mal, dormindo pouco, vivendo em um estado constante de angústia. E Patrícia, que sempre fora tão apaixonada pelo estilo de vida que Bruno proporcionava, começou a se afastar. As discussões se tornaram frequentes. Ela reclamava da mudança para um apartamento menor, da falta de dinheiro para suas compras, da vergonha social que sentiam quando encontravam os antigos amigos. Uma noite, após uma briga particularmente violenta, Bruno chegou em casa e encontrou um bilhete sobre a mesa da cozinha. Patrícia tinha partido, levando não apenas suas malas, mas também as joias, os quadros de valor, até mesmo os talheres de prata que haviam ganhado de casamento. O divórcio foi rápido e brutal.
Ela não quis nada além do que já havia levado, mas deixou claro que não tinha interesse em ficar ao lado de um homem falido. As palavras finais dela ecoavam na mente de Bruno como uma sentença. Você não é nada sem o dinheiro do seu pai. De príncipe da sociedade paulistana, Bruno tornou-se um homem sozinho, quebrado financeiramente e emocionalmente. O orgulho, que antes fora seu combustível, agora era sua prisão. Não conseguia aceitar pedidos de ajuda, não suportava os olhares de pena dos conhecidos, não sabia como viver sem o luxo que sempre conhecera. Tentou por todos os meios reerguer a empresa, mas cada porta que batia se fechava ainda mais rapidamente. Os credores não davam trégua, e a falência parecia inevitável. Foi em uma noite de insônia, afogado em uísque barato e desespero, que Bruno se lembrou de algo que seu pai havia mencionado anos atrás. Henrique sempre falava com carinho de um velho amigo dos tempos de juventude, um homem do interior de Goiás que o havia ajudado quando tudo parecia perdido. Antônio Cavalcante, fazendeiro respeitado e homem de palavra. Os dois haviam perdido contato com o passar dos anos, mas Bruno sabia que, se havia alguém no mundo que poderia estender a mão por lealdade ao seu falecido pai, seria aquele homem. Era uma chance remota, quase ridícula, mas era a única que restava. Bruno vendeu o pouco que tinha, comprou uma passagem de ônibus para Goiânia e, de lá, pegou uma van para o interior. A viagem de 24 horas foi uma tortura. Ele, que sempre viajara de primeira classe, agora estava espremido entre passageiros suados, respirando o ar-condicionado velho de um veículo que parava em cada cidade minúscula do caminho. Quando finalmente chegou à pequena cidade de Palmeiras de Goiás, era meio da tarde, e o calor escaldante do cerrado caía sobre ele como uma sentença. A fazenda dos Cavalcante ficava a 15 quilômetros do centro. Bruno pegou um táxi velho, cujo motorista o olhou com desconfiança, claramente achando estranho ver um homem da cidade, de roupa social amarrotada, procurando por aquela propriedade. Quando atravessaram o portão de madeira e seguiram pela estrada de terra que levava à sede, Bruno sentiu o peito apertar. Não sabia o que iria dizer, não sabia se seria bem recebido, não sabia se aquela viagem desesperada faria qualquer diferença. A casa principal era imponente, construída em estilo colonial, com varandas amplas e um jardim bem cuidado. Bruno desceu do carro, pagou o motorista e caminhou até a porta. Antes mesmo que pudesse bater, a porta se abriu, revelando um homem de cabelos grisalhos, rosto marcado pelo sol e olhos que carregavam a sabedoria de quem viveu muito e viu de tudo. Antônio Cavalcante reconheceu o filho de Henrique imediatamente, não pela semelhança física, mas pelo olhar perdido de um homem que chegara ao fundo do poço. Ele mesmo já estivera ali, décadas atrás, quando quase perdera tudo e fora salvo pela generosidade do amigo. Sem dizer uma palavra, Antônio abriu a porta e fez um gesto para que Bruno entrasse. Os dois se sentaram na sala, de estar, onde um ventilador de teto girava lentamente, combatendo o calor sufocante. Bruno, com a voz embargada, contou tudo. A crise, a falência, a traição da esposa, o desespero. Pediu ajuda, não como um direito, mas como um homem que não tinha mais nada a perder. Antônio ouviu em silêncio, seus dedos tamborilando no braço da poltrona de couro gasto. Enquanto Bruno falava, Antônio observava cada detalhe. Via no jovem à sua frente os mesmos traços de Henrique, o velho amigo que tantas vezes o ajudara no passado. Lembrou-se de quando estava prestes a perder a fazenda há mais de 30 anos, e Henrique emprestara dinheiro sem cobrar juros, sem estabelecer prazos impossíveis, apenas com um aperto de mão e a confiança de que Antônio era homem de palavra. Aquela dívida jamais fora esquecida, e agora, mesmo com Henrique já falecido há 5 anos, Antônio sentia que tinha a chance de retribuir ajudando o filho do amigo. Mas havia algo mais na mente de Antônio. Mariana, sua filha esquecida, maltratada, invisível. Ele sabia que era covarde por nunca tê-la defendido como deveria. Sabia que Beatriz e os outros filhos a tratavam como lixo, e ele permitia porque era mais fácil manter a paz do que enfrentar a esposa.
mas a culpa o corroía todas as noites. E agora, olhando para aquele jovem quebrado à sua frente, viu uma oportunidade de redimir 2 erros de uma só vez. Quando Bruno terminou, houve um longo silêncio. Do lado de fora, o canto das cigarras preencheu o ar. Antônio se levantou, caminhou até a janela e ficou olhando para os campos que se estendiam até o horizonte. Pensou cuidadosamente nas palavras que diria. Finalmente virou-se e falou, sua voz grave e pausada. Eu posso te ajudar, Bruno. Tenho recursos, tenho contatos. Posso investir na sua empresa, reerguer tudo. Mas tenho uma condição. Bruno sentiu uma mistura de esperança e medo. Estava disposto a aceitar qualquer coisa. Antônio continuou, escolhendo cada palavra com cuidado. Tenho uma filha, Mariana. Ela merece uma vida melhor do que a que tem aqui. Quero que você se case com ela e a leve para São Paulo. Cuide dela, proteja-a, dê a ela a dignidade que nunca consegui dar. Não estou pedindo amor, Bruno. Estou pedindo respeito e proteção. Em troca, salvo a sua empresa e a sua vida. Vou investir R$1,5 milhão na empresa. Vou usar meus contatos para renegociar suas dívidas. Vou te dar uma segunda chance. Mas quero sua palavra de que minha filha terá uma vida digna longe daqui. Bruno ficou em choque. Um casamento arranjado? No século XXI? Parecia absurdo, medieval. Mas o que restava da sua vida também parecia absurdo. Ele pensou na alternativa, a falência total, a vergonha eterna, a impossibilidade de recomeçar. E pensou na oferta que estava recebendo. Era uma troca fria, sim, mas era honesta. E no fundo Bruno sabia que não tinha escolha. Não se tratava de amor ou paixão. Tratava-se de sobrevivência. Dele e, aparentemente, dela também. Ele concordou. Naquela mesma noite, Antônio chamou Mariana até a sala. Ela entrou com os olhos baixos, assustada, achando que havia feito algo errado. Quando seu pai explicou a situação, ela não conseguiu processar. Casar? Com um homem que nunca tinha visto? Ir para São Paulo, uma cidade que só conhecia por fotografias? Mariana olhou para Bruno pela primeira vez. Ele estava sentado no sofá, com a postura cansada de quem carregava o mundo nos ombros. Não era o príncipe dos seus sonhos de menina, mas havia algo nos olhos dele, uma vulnerabilidade que ela reconhecia porque via no espelho todos os dias. Ela não disse sim por vontade própria, mas por obediência. Era o que sempre fizera a vida toda. Obedecer, abaixar a cabeça, aceitar. Além disso, uma parte dela, muito pequena e assustada, se permitiu sonhar. Talvez, longe dali, longe das humilhações e dos golpes, pudesse encontrar algo parecido com felicidade, ou pelo menos, paz. Naquela noite, Mariana mal dormiu. Deitada no seu pequeno quarto, olhando para o teto rachado, pensou em tudo que estava prestes a deixar para trás. Não sentiria falta da casa, das pessoas, das dores, mas sentiria falta do cheiro da terra molhada depois da chuva, do canto dos passarinhos ao amanhecer, da vista dos campos que se estendiam até onde a vista alcançava. Era tudo o que conhecia. E agora, em questão de dias, estaria em uma metrópole gigantesca, ao lado de um homem que não a escolhera por amor, mas por necessidade. O casamento aconteceu uma semana depois, no cartório da cidade. Mariana usava um vestido branco simples que Antônio comprara na loja local, os cabelos presos em um coque baixo, as mãos tremendo enquanto assinava os papéis. Bruno estava ao seu lado, de terno escuro, o rosto inexpressivo. Não houve festa, não houve abraços, não houve felicidade. Apenas uma transação selada no papel e testemunhada por estranhos. Antônio estava presente com os olhos marejados, carregando uma culpa que o sufocava. Queria abraçar a filha, pedir perdão, dizer que a amava. Mas as palavras ficaram presas na garganta, como sempre ficaram. Ele apenas colocou a mão no ombro dela, apertou de leve e murmurou um desejo de boa sorte que soou oco até para seus próprios ouvidos. Beatriz e os filhos não compareceram. Na verdade, ficaram aliviados com a notícia. Finalmente, a vergonha da família sairia de casa. Camila até comentou com a mãe
que aquele homem da cidade deveria estar realmente desesperado para aceitar casar com alguém como Mariana. As duas riram cruelmente, e Antônio, que ouviu a conversa de longe, sentiu o peito apertar de culpa e remorso, mas não disse nada. Nunca dizia. No dia seguinte, Mariana e Bruno partiram para São Paulo. Antônio os levou até a rodoviária da cidade em sua caminhonete velha. Na despedida, entregou a Bruno um envelope com dinheiro e os contatos que prometera. Olhou para Mariana uma última vez, viu a menininha assustada que crescera invisível em sua casa e sentiu vontade de gritar, de impedi-la de ir, de prometer que as coisas mudariam. Mas não fez nada disso. Apenas acenou enquanto o ônibus partia, levando sua filha para uma vida que ele esperava, sinceramente, que fosse melhor do que tudo que ele fora capaz de lhe dar. A viagem de ônibus foi marcada por um silêncio constrangedor. Ela sentada na janela, observando as paisagens mudarem enquanto se afastavam do único lugar que conhecia. Ele, ao seu lado, perdido em pensamentos sobre o negócio que havia fechado e a vida que teria que construir agora. De vez em quando, seus olhares se cruzavam por acidente, e ambos desviavam rapidamente sem saber o que dizer. O que se diz a um estranho com quem você acabou de se casar? Como se constrói uma vida a partir do nada, com alguém que você mal conhece? Mariana observava a paisagem pela janela, vendo o cerrado dar lugar a outras vegetações, pequenas cidades se transformarem em vilas maiores, o rural ceder espaço ao urbano. Cada quilômetro que passava era um passo para longe de tudo que conhecia e um passo em direção ao desconhecido. Tinha medo, sim, mas também tinha uma pontinha de esperança que não ousava admitir nem para si mesma. Talvez, só talvez, aquela fosse sua chance de recomeçar, de ser alguém, de ser vista. Bruno, por sua vez, estava imerso em seus próprios pensamentos. Pensava nos contratos que precisaria renegociar, nos fornecedores que teria que reconquistar, nos funcionários que precisaria recontratar. Pensava em como explicaria aos sócios que um fazendeiro do interior de Goiás era agora o novo investidor majoritário. Pensava em tudo menos na mulher sentada ao seu lado. Para ele, Mariana era parte do acordo, uma condição necessária para sua salvação. Não era cruel, apenas prático, ou pelo menos era isso que dizia a si mesmo. Nenhum dos dois sabia o que o futuro reservava. Nenhum dos dois imaginava que aquele casamento arranjado, feito sem amor e baseado em necessidade, seria o início de uma transformação que mudaria ambos para sempre. Está gostando dessa história? Conte-me qual a sua opinião dessa história e como você acha que ela irá acabar quando o ônibus finalmente chegou ao terminal Tietê, em São Paulo. Já era noite. Mariana desceu com uma única mala velha que carregava tudo que possuía no mundo. Algumas roupas simples, um par de sapatos, uma foto desbotada da mãe que nunca conhecera e um terço que ganhara da cozinheira da fazenda no dia do casamento. Bruno caminhou à frente sem olhar para trás, assumindo que ela o seguiria. E ela seguiu, como sempre fazia. Obedecer era o que conhecia. A movimentação do terminal assustou Mariana. Nunca tinha visto tanta gente junta, tanto barulho, tantas luzes. Pessoas corriam de um lado para o outro, anúncios ecoavam pelos alto-falantes, ônibus entravam e saíam em um balé caótico. Mendigos pediam esmola nas entradas, vendedores ambulantes ofereciam bugigangas, e o cheiro misturado de diesel, comida e humanidade apertada criava uma atmosfera sufocante. Ela apertou a alça da mala com força e caminhou próxima a Bruno, com medo de se perder naquele mar de gente. Ele chamou um táxi e os dois seguiram em silêncio até o apartamento. Durante todo o percurso, Mariana colou o rosto na janela, observando a cidade imensa que agora seria seu lar. Os prédios altíssimos que raspavam o céu, as ruas apertadas cheias de carros, as luzes de neon que piscavam em cores vibrantes. Era tão diferente do cerrado silencioso, do horizonte largo, do céu estrelado que costumava ver antes de dormir. Bruno morava agora em um bairro bem mais modesto do que a cobertura luxuosa que tinha antes. Era um prédio de classe média, sem porteiro 24 horas,
sem piscina, sem academia. O apartamento ficava no 5º andar, tinha 2 quartos pequenos, uma sala conjugada com a cozinha e um banheiro minúsculo. Para ele, que estava acostumado a 200 metros quadrados de luxo, aquilo era humilhante. Para Mariana, que dormira a vida inteira em um quartinho de empregada nos fundos de uma fazenda, aquilo parecia um palácio. Quando Bruno abriu a porta, Mariana entrou devagar, observando cada detalhe. O apartamento estava bagunçado. Havia roupas jogadas no sofá, pratos sujos na pia, papéis espalhados pela mesa. Bruno percebeu o estado do lugar e sentiu uma pontada de vergonha. Não estava acostumado a cuidar de si mesmo. Antes, tinha a empregada que fazia tudo. Depois que Patrícia saiu e levou até as coisas da cozinha, ele tinha vivido como um náufrago, comendo comida de entrega, dormindo mal, deixando tudo se acumular. "Você pode ficar no quarto", disse Bruno, apontando para a porta fechada ao fundo do corredor. "Eu durmo aqui no sofá mesmo." Mariana olhou para ele surpresa. Não esperava essa consideração. Pensou que ele iria exigir que dividissem o quarto, afinal eram casados. Mas Bruno estava cansado demais para pensar nisso. Só queria tomar um banho e dormir. Amanhã teria que acordar cedo para começar a trabalhar no processo de reconstrução da empresa. Ela entrou no quarto que seria seu. Era pequeno, mas limpo. Tinha uma cama de solteiro, um guarda-roupa e uma janela que dava para os prédios vizinhos. Mariana colocou sua mala no chão, sentou-se na cama e, pela primeira vez desde que saíra da fazenda, permitiu-se chorar. Chorou de medo, de solidão, de incerteza. Chorou pela vida que deixara para trás, mesmo que aquela vida tivesse sido cheia de dor. Pelo menos era conhecida. Agora estava em um lugar estranho, com um homem estranho, sem saber o que fazer ou como agir. Do lado de fora, Bruno ouviu o choro abafado. Pensou em bater na porta, em dizer algo reconfortante. Mas não sabia o quê. Não sabia como lidar com sentimentos, com vulnerabilidade, com outra pessoa. Então fez o que sempre fazia. Fingiu que não ouvia, ligou a televisão e tentou se distrair com um programa qualquer. Os primeiros dias foram marcados por um silêncio desconfortável. Bruno acordava cedo, tomava café, sozinho e ia para a empresa. Mariana ficava no apartamento sem saber o que fazer. Limpou tudo, organizou o que estava jogado, lavou as roupas que estavam empilhadas. Descobriu que Bruno não tinha quase nada na geladeira, então usou o dinheiro que Antônio tinha dado a ela e foi ao mercado mais próximo. A primeira vez que Mariana saiu sozinha para a rua foi aterrorizante. Não sabia pegar ônibus, não conhecia as ruas, tinha medo de se perder. O barulho do trânsito era ensurdecedor. Buzinas, motores, pessoas gritando. Tudo parecia caótico, sem ordem, sem paz. Ela caminhou devagar pela calçada, observando como as pessoas passavam apressadas, todas com seus celulares nas mãos, seus fones de ouvido, vivendo em mundos particulares mesmo no meio da multidão. Ninguém olhava para ninguém. Ninguém sorria. Era tão diferente da cidadezinha do interior, onde todos se conheciam, onde cumprimentar estranhos na rua era o normal. Mas perguntou a uma senhora que estava varrendo a calçada, e a mulher, com gentileza, indicou o caminho para o mercadinho da esquina. Foi a primeira interação calorosa que Mariana teve em São Paulo, e aquilo a confortou um pouco. Descobriu que, por trás da casca dura da cidade grande, ainda havia pessoas boas dispostas a ajudar. Mariana comprou arroz, feijão, carne, legumes, temperos, coisas simples, mas suficientes para fazer comida de verdade. Gastou bem menos do que imaginava e voltou para casa com as sacolas pesadas, mas com uma pequena sensação de conquista. Tinha conseguido sair sozinha, comprar coisas, voltar. Eram passos pequenos, mas significavam muito para ela. Quando Bruno chegou em casa naquela noite, exausto e irritado depois de um dia difícil de reuniões tensas com credores, sentiu um cheiro que não sentia há meses. Comida caseira. Mariana tinha feito arroz, feijão, bife acebolado e salada. A mesa estava posta com simplicidade, mas com cuidado. Ela estava na cozinha, de costas, lavando uma panela. "Você cozinhou", disse Bruno, meio sem jeito. Mariana virou-se, secando as mãos no pano de prato. "Sim. Pensei que poderia gostar de comer algo feito em casa."
Bruno sentou-se à mesa e provou a comida. Estava gostosa. Simples, mas saborosa. Fazia tempo que não comia algo assim, sem ser de restaurante ou marmitex de entrega. Comeu em silêncio, e Mariana comeu também, sentada do outro lado da mesa, os olhos baixos. Obrigado, murmurou Bruno quando terminou. Era a primeira vez que agradecia a ela por alguma coisa. Mariana apenas acenou com a cabeça sem dizer nada. Para ela, cuidar de alguém era natural. Era o que sempre fizera, mesmo quando não era reconhecida, mesmo quando não era agradecida. As semanas passaram em uma rotina monótona. Bruno saía cedo e voltava tarde. Mariana cuidava do apartamento, cozinhava, esperava. Às vezes ele chegava tão cansado que mal conseguia comer. Apenas tomava um banho rápido e desmaiava no sofá. Outras vezes, chegava irritado, falando ao telefone com alguém sobre contratos, dívidas, prazos. Mariana aprendia a ler o humor dele pelo jeito que fechava a porta. Batida forte significava dia ruim. Batida suave, dia menos pior. Ela tentava não ser um incômodo. Falava pouco, não fazia perguntas, não reclamava, mas observava. Observava como ele trabalhava até tarde da noite, curvado sobre papéis e planilhas na mesa da sala. Observava como não comia direito, vivendo de café e estresse. Observava os cabelos cada vez mais grisalhos, as olheiras cada vez mais fundas. Um dia, quando Bruno estava particularmente concentrado, tentando entender uma planilha de fluxo de caixa que simplesmente não fechava, Mariana se aproximou com uma xícara de café. "Posso ver?" perguntou ela timidamente, olhando para os papéis. Bruno olhou para ela com surpresa. "Ver o quê?" "Os números. Talvez eu consiga ajudar." Ele quase riu. Quase disse que aquilo era coisa para quem entendia de negócios, não para uma moça do interior que provavelmente mal tinha estudado. Mas algo na expressão dela o fez hesitar. Havia sinceridade ali, vontade genuína de ajudar. E, além disso, ele estava desesperado. Nada que tentara funcionara até agora. O que custava deixá-la olhar? "Pode olhar", disse Bruno, mais por curiosidade do que por esperança. Mariana sentou-se ao lado dele e começou a analisar os números. Bruno ficou surpreso ao perceber que ela entendia. Ela não tinha educação formal em contabilidade, mas tinha uma lógica natural com números. Na fazenda, sempre fora ela quem ajudava o pai com as contas, mesmo que ele nunca reconhecesse. Ela fazia a gestão silenciosa do estoque, controlava os gastos da casa, sabia quando algo não batia. Tinha aprendido sozinha em noites silenciosas, estudando os papéis que encontrava no escritório, decorando fórmulas, praticando cálculos na margem de velhos cadernos. "Aqui", disse Mariana, apontando para uma linha específica. "Esse fornecedor está cobrando o dobro do que deveria. Veja, nessa coluna aqui, você pagou 5.000 por um serviço que, 3 meses atrás, custava 2.500. O que mudou? Se nada mudou, você está sendo cobrado incorretamente. E aqui, esses custos operacionais estão inflados. Você está pagando por serviços que podem ser renegociados. Esse contrato de manutenção, por exemplo, você pode conseguir o mesmo serviço por 30% menos se mudar de fornecedor ou renegociar os termos." Bruno olhou para onde ela apontava. Estava certa. Completamente certa. Ele tinha estado tão focado em tentar salvar o navio que não estava vendo os buracos óbvios no casco. Sentiu uma mistura de admiração e constrangimento. Como não tinha visto isso antes? E como ela, sem nenhum diploma, sem nenhum curso, conseguia ver tão claramente? "Como você sabe disso?" perguntou Bruno, genuinamente curioso. "Aprendi sozinha", respondeu Mariana sem olhar para ele, focada nos papéis. "Sempre gostei de números. Eles fazem sentido, são lógicos. Não mentem, não machucam, não mudam de opinião sobre você." Havia algo triste na forma como ela disse aquilo. Bruno percebeu que os números tinham sido para ela um refúgio, um lugar onde podia ser competente, onde podia se sentir útil, mesmo que ninguém reconhecesse. Naquela noite, pela primeira vez, Bruno e Mariana trabalharam juntos. Ela ajudou a reorganizar as planilhas, a identificar custos desnecessários.
a encontrar soluções que ele não tinha considerado. Ele percebeu que ela era inteligente, muito mais do que imaginara, e se perguntou quantas outras coisas ela sabia, quantos talentos tinha escondido porque ninguém nunca se dera ao trabalho de perguntar. A partir dali, algo começou a mudar. Bruno passou a compartilhar mais com ela sobre o trabalho. Não era exatamente parceria, mas não era mais silêncio total. Mariana, por sua vez, começou a se sentir um pouco menos invisível. Pela primeira vez na vida, alguém valorizava o que ela sabia, o que ela podia fazer. Mas ainda havia uma distância entre eles, uma parede invisível que nenhum dos dois sabia como atravessar. Eram casados no papel, mas estranhos na prática. Dormiam em cômodos separados, viviam vidas paralelas que se cruzavam apenas na superfície. Tudo mudou quando Bruno caiu. Era uma terça-feira chuvosa. Bruno tinha ido inspecionar o galpão da empresa que estava passando por reformas. Subiu em uma escada para verificar o telhado, mas a madeira estava molhada e ele escorregou. Caiu de uma altura de 3 metros batendo as costas contra uma pilha de caixas. Os funcionários correram para ajudá-lo. Chamaram uma ambulância. No hospital descobriram que ele tinha fraturado uma costela e torcido o tornozelo. Nada grave, mas doloroso o suficiente para deixá-lo imobilizado por alguns dias. Mariana recebeu a ligação no apartamento. Sentiu o coração disparar de medo. Correu até o hospital sem pensar 2 vezes. Quando chegou ao quarto onde Bruno estava, ele estava deitado na cama, com o rosto pálido de dor, o tornozelo enfaixado e um curativo nas costas. "Estou bem", disse ele quando a viu entrar. "Só preciso de repouso." Mas Mariana viu além das palavras. Viu a dor que ele tentava esconder, a frustração de estar ferido justamente quando precisava estar mais ativo do que nunca. Ficou ao lado da cama, segurando a mão dele sem dizer nada. E Bruno, que não esperava aquele gesto, sentiu algo estranho no peito. Algo que não sentia há muito tempo. Cuidado. Alguém que se importava. Eles voltaram para o apartamento no final da tarde. Bruno mal conseguia andar, apoiado em Mariana e em muletas que o médico tinha dado. Ela o ajudou a deitar-se no sofá, cobriu-o com um cobertor, trouxe água e remédios. E então, sem que ele pedisse, ela se instalou ao lado dele. Durante os 3 dias seguintes, Mariana não saiu do lado de Bruno. Mediu sua febre a cada poucas horas, preparou chás e sopas, aplicou compressas frias quando a dor ficava insuportável, segurou sua mão nas madrugadas em que ele gemia baixinho de desconforto. Não havia cobrança em seus gestos, não havia expectativa de reconhecimento, apenas presença, apenas cuidado. E foi nessa presença silenciosa que Bruno começou a ver Mariana realmente pela primeira vez. Não como a condição de um acordo, não como um peso que tinha que carregar, mas como uma pessoa gentil, forte, capaz de amar, sem pedir, nada em troca. Ele olhava para ela enquanto ela dormia sentada na cadeira ao lado do sofá, a cabeça tombada em um ângulo desconfortável, o rosto sereno apesar do cansaço. E se perguntava como tinha sido tão cego, tão egoísta, tão idiota. Quando melhorou o suficiente para voltar ao trabalho, Bruno não se esqueceu daqueles 3 dias. Começou a olhar para Mariana com outros olhos. Começou a notar detalhes que antes ignorava. A forma como ela sorria discretamente quando fazia algo bem feito. A paciência com que organizava as coisas. A beleza serena de seu rosto, que antes parecia comum, mas que agora via como delicada e sincera. "Mariana", disse ele uma noite enquanto jantavam juntos, "quero te levar a um lugar." Ela olhou para ele surpresa. "Onde?" "Ao shopping. Você precisa de roupas novas. Precisa de coisas suas." Mariana sentiu o rosto corar. "Não precisa, Bruno. Estou bem com o que tenho." "Mas eu quero", insistiu ele, e havia algo de diferente em sua voz. Algo mais suave, mais sincero. "Por favor, me deixe fazer isso." No sábado seguinte, Bruno levou Mariana ao shopping. Ela nunca tinha entrado em um lugar assim. Ficou paralisada na entrada, olhando para o teto alto, as lojas iluminadas, as pessoas andando de um lado para o outro com sacolas.
Bruno pegou sua mão e ela estremeceu com o toque. Era a primeira vez que ele fazia isso de forma voluntária, sem ser por necessidade. Eles entraram em uma loja de roupas femininas. Bruno disse à vendedora para ajudar Mariana a escolher o que quisesse. Ela, tímida, foi experimentando peças simples, um vestido aqui, uma blusa ali. Quando saiu do provador usando um vestido azul claro que realçava seus olhos, Bruno ficou sem fôlego. Ela estava linda. Sempre estivera, mas ele nunca tinha parado para ver. Leva esse, disse ele, com um sorriso que Mariana não conhecia. Leva tudo o que você gostou. Quando saíram da loja com várias sacolas, Mariana tinha lágrimas nos olhos. Não pelo valor das roupas, mas pelo gesto. Alguém, pela primeira vez na vida, tinha se importado com o que ela queria, com o que a fazia feliz. E quando Bruno viu aquelas lágrimas, algo dentro dele se partiu e se reconstruiu ao mesmo tempo. Naquela noite, ao chegarem em casa, a tensão entre eles era diferente. Não era desconforto, era expectativa. Bruno olhou para Mariana, que estava guardando as roupas novas no guarda-roupa, e soube que não podia mais fingir. Não podia mais tratá-la como parte de um acordo comercial. Ela era sua esposa, e ele estava, contra todas as expectativas, se apaixonando por ela. Mariana, chamou ele da porta do quarto. Ela se virou com um vestido nas mãos. Sim, quero que saiba que você não precisa dormir aqui sozinha. Se quiser, pode ficar comigo. No quarto, como marido e mulher de verdade. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Mariana olhou para ele, para aquele homem que tinha sido um estranho e que agora parecia tão vulnerável quanto ela, e pela primeira vez permitiu-se admitir para si mesma que também sentia algo, algo que começara como gratidão e que agora crescia como algo maior. Eu quero, sussurrou ela, com a voz trêmula. Mas tenho medo. Eu também, admitiu Bruno, caminhando até ela. Mas podemos ter medo juntos. Naquela noite, a distância que os separava finalmente desapareceu. Bruno tocou Mariana com uma ternura que nunca imaginou possuir. Beijou-a devagar, como quem descobre um tesouro escondido. E quando fizeram amor, não foi um ato mecânico ou obrigatório. Foi a descoberta mútua de duas almas que, apesar de terem se encontrado nas circunstâncias mais improváveis, estavam finalmente se permitindo sentir. Depois, deitados um ao lado do outro, Bruno segurou a mão de Mariana e disse as palavras que ela nunca pensou que ouviria de alguém. Acho que estou me apaixonando por você. E Mariana, com lágrimas de felicidade escorrendo pelo rosto, respondeu com a verdade do seu coração. Eu também. As semanas que se seguiram foram as mais felizes da vida de Mariana. Pela primeira vez, ela se sentia completa. Bruno não era mais o homem frio e distante que a trouxera para São Paulo. Ele sorria mais. Conversava com ela sobre tudo, desde os desafios da empresa até as pequenas coisas do dia a dia. Acordavam juntos, tomavam café conversando sobre planos para o futuro, e ela o acompanhava até a porta com um beijo de despedida que fazia o coração dela acelerar toda vez. Nesses momentos matinais, enquanto preparava o café e via Bruno lendo as notícias no celular, Mariana se permitia sonhar com coisas que antes pareciam impossíveis. Talvez um dia teriam filhos. Talvez pudessem viajar juntos, conhecer lugares novos. Talvez pudessem construir uma família de verdade, diferente de tudo que ela conhecera. Uma família onde as pessoas se amavam, se respeitavam, se escolhiam todos os dias. A empresa começava a dar sinais de recuperação. Com as mudanças que Mariana sugerira e com o investimento de Antônio sendo bem aplicado, os números melhoravam mês a mês. Bruno renegociara contratos, recuperara clientes antigos, contratara funcionários competentes. Mariana começou a ir ao escritório de vez em quando, ajudando com a parte financeira, organizando documentos, trazendo uma eficiência silenciosa, que todos notavam, mas poucos comentavam. Os funcionários a tratavam com respeito, alguns até com carinho. Ela estava finalmente sendo vista, sendo valorizada. A confiança estava voltando. E com ela,
a esperança de que poderiam construir algo sólido juntos. Bruno começou a incluir Mariana nas decisões importantes da empresa. Pedia sua opinião sobre investimentos, sobre contratações. Ela tinha um olhar aguçado para detalhes, uma capacidade de ler pessoas que vinha de anos sendo invisível e observando tudo à sua volta. Mariana também estava mudando, não apenas por fora, com as roupas novas e o cabelo que agora cortava e cuidava em um salão do bairro, mas por dentro. Estava mais confiante, mais segura de si. Começou a sair sozinha com mais frequência, explorou a cidade, visitou parques, museus, lugares que nunca imaginara conhecer. Fez amizade com a vizinha do apartamento ao lado, uma senhora viúva chamada Dona Célia, que adorava conversar e ensinou a Mariana receitas diferentes e truques da vida na cidade grande. Dona Célia tornou-se uma espécie de mãe substituta, a figura materna que Mariana nunca tivera. Nas tardes em que Bruno estava no trabalho, as duas tomavam café juntas, conversavam sobre a vida, sobre o passado, sobre sonhos. Bruno percebia essas mudanças e se apaixonava ainda mais. Mariana não era mais a moça tímida e assustada que chegara de ônibus de Goiás. Era uma mulher forte, inteligente, capaz e bonita. Muito bonita. Ele se perguntava como tinha sido tão cego no início, como não tinha visto o tesouro que tinha ao lado. Às vezes, quando ela não estava olhando, ele a observava fazendo coisas simples, como ler um livro no sofá ou preparar o jantar. E seu peito se enchia de uma gratidão profunda. Gratidão por ela existir, por ter aceitado aquele casamento maluco, por ter dado a ele uma chance de se apaixonar. Uma noite, quando estavam deitados juntos na cama, Bruno acariciou o rosto de Mariana e disse algo que tinha planejado há dias. Quero te levar a um evento da empresa, um jantar com clientes e parceiros. Quero que todos vejam quem é minha esposa. Mariana arregalou os olhos. Um evento? Com pessoas importantes? Ela nunca tinha ido a nada assim. Tinha medo de fazer algo errado, de envergonhá-lo. Não sei se estou preparada, Bruno. E se eu disser algo errado? E se... Você é perfeita, interrompeu ele, beijando sua testa. E vai estar linda. Confie em mim. No sábado seguinte, Bruno levou Mariana para comprar um vestido para o evento. Ela escolheu um vestido preto e elegante, simples, mas sofisticado, que realçava sua beleza natural. Quando se olhou no espelho, quase não se reconheceu. Aquela mulher refletida no vidro parecia confiante, digna, importante. Será que realmente era ela? No dia do evento, Mariana estava nervosa. Passou a tarde inteira se arrumando, trocando de roupa várias vezes, refazendo a maquiagem que Dona Célia a havia ensinado a aplicar. Nada parecia bom o suficiente. Bruno ajudou a acalmá-la, segurando sua mão durante todo o caminho até o salão de festas onde aconteceria o jantar. Quando entraram, várias cabeças se viraram. Bruno era conhecido no meio empresarial, e todos sabiam de sua queda e estavam curiosos sobre sua recuperação. Mas o que chamava a atenção era a mulher ao seu lado. Mariana estava radiante. O vestido preto destacava sua figura esguia, os cabelos caíam em ondas suaves sobre os ombros, graças ao trabalho de um cabeleireiro que Bruno insistira em pagar, e havia uma luz em seus olhos que vinha de dentro. Era a luz de alguém que pela primeira vez na vida se sentia amada e valorizada. Bruno a apresentou a cada pessoa com orgulho visível, não apenas na voz, mas em toda a sua postura. Esta é minha esposa, Mariana. Não mais apenas um nome. Não mais uma vergonha escondida. Não mais uma obrigação. Ela era apresentada com orgulho, com respeito, com amor. E cada vez que Bruno dizia aquelas palavras, sua mão apertando suavemente a cintura dela, o coração de Mariana se enchia de uma felicidade que ela nunca pensou ser possível. Ela importava. Ela era importante. Ela era amada. Durante o jantar, Mariana conversou com as esposas dos outros empresários. A princípio tímida, escutando mais do que falando, logo percebeu que não eram tão diferentes dela. Algumas vinham de lugares simples, outras tinham histórias de luta e superação. Uma delas, Fernanda, esposa de um sócio de Bruno, se tornou particularmente amigável. Era uma mulher de uns 40 anos, simpática e calorosa,
que imediatamente fez Mariana se sentir à vontade. Você está linda, Mariana, disse Fernanda com sinceridade. E Bruno não tira os olhos de você. Dá para ver que ele te ama muito. Faz tempo que não vejo ele assim, tão leve, tão feliz. Você fez bem para ele. Mariana corou. Ama? Será que ele realmente a amava? Ele ainda não tinha dito essas palavras em voz alta, apesar de todos os gestos de carinho. Mas seus gestos diziam tudo. A forma como cuidava dela, como a olhava, como sorria quando ela entrava no cômodo, como segurava sua mão debaixo da mesa. Talvez o amor não precisasse sempre de palavras. Talvez os gestos fossem mais poderosos. Quando voltaram para casa naquela noite, Bruno puxou Mariana para perto dele no elevador do prédio. Você foi incrível hoje, disse ele, os olhos brilhando. Todos te amaram, mas não tanto quanto eu. Mariana sentiu o coração parar. Tanto quanto eu. Eram palavras próximas de uma declaração. Quase lá. Quando entraram no apartamento, a tensão entre eles era palpável. Bruno beijou Mariana antes mesmo de fecharem a porta completamente. Havia urgência naquele beijo, mas também ternura. Eles se amaram naquela noite com uma intensidade nova, nascida da certeza crescente de que aquilo entre eles era real. Não era mais um acordo, não era mais conveniência, era amor. Depois, deitados no escuro com a respiração ainda ofegante, Bruno segurou a mão de Mariana e finalmente disse as palavras que ela tanto esperava ouvir. Eu te amo, Mariana. Eu te amo de verdade. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Eram lágrimas de felicidade pura. Eu também te amo, Bruno. Muito. E naquele momento, ambos souberam que tinham encontrado algo raro, algo que muitos procuram a vida inteira sem encontrar. Tinham encontrado um ao outro, mas a felicidade, como Mariana logo descobriria, nunca é permanente sem ser testada. Na segunda-feira seguinte, Bruno estava em uma reunião importante quando sua secretária entrou na sala com uma expressão preocupada. Senhor Almeida, há uma mulher aqui que insiste em falar com o senhor. Diz que é urgente. Quem é? Perguntou Bruno, irritado com a interrupção. Ela disse que é Patrícia, sua ex-esposa. O sangue de Bruno gelou. Patrícia? Depois de mais de um ano sem dar sinal de vida, ela aparecia. Agora? O que ela queria? Diga que estou ocupado. Ela disse que não vai sair até falar com o senhor. Está causando uma cena na recepção. Bruno suspirou, frustrado. Pediu desculpas aos presentes na reunião e foi até a recepção. Lá estava Patrícia, tão bonita e polida quanto sempre fora. Mas havia algo diferente nela, uma dureza nos olhos, uma calculação fria que ele não lembrava de ter visto antes. Ou talvez sempre estivesse lá e ele apenas não quisesse ver. Patrícia, o que você quer? Ela sorriu, mas era um sorriso sem calor. Oi, Bruno. Quanto tempo? Ouvi dizer que as coisas estão melhorando para você, que conseguiu salvar a empresa. E daí? O que isso te interessa? Porque eu cometi um erro, Bruno. Eu te deixei quando você precisava de mim. Mas agora vejo que fui tola. Quero voltar. Quero que tentemos de novo. Bruno olhou para ela com incredulidade. Você está falando sério? Você me deixou na pior fase da minha vida, levou tudo que pôde e saiu sem olhar para trás. E agora quer voltar porque ouviu dizer que tenho dinheiro de novo? Não é só por isso, mentiu ela, tocando o braço dele. Eu ainda tenho sentimentos por você. Somos bons juntos. Você sabe disso. Eu sou casado, Patrícia, casado de verdade, com uma mulher que vale 1000 vezes mais do que você. A expressão de Patrícia endureceu. Casado? Com quem? Com aquela caipira que trouxe do interior? Bruno, por favor, você realmente acha que ela te ama? Ela só está com você porque o pai dela vendeu ela como gado. É um negócio, Bruno, um acordo, assim como foi entre nós, só que pelo menos nós tínhamos química. Cala a boca, disse Bruno com a voz baixa, mas carregada de raiva. Você não sabe nada sobre nós. Nada. Sei sim, retrucou Patrícia com um sorriso venenoso. Sei que você se casou com ela em troca de dinheiro. Sei que foi um acordo com o pai dela, e sei que ela nunca vai te dar a vida que você merece.
Ela é uma ninguém, Bruno. Sempre foi e sempre será. Sai daqui, disse Bruno, apontando para a porta, e não volte nunca mais. Patrícia olhou para ele com desprezo, pegou sua bolsa cara e saiu rebolando nos saltos altos, deixando um rastro de perfume caro e veneno. Bruno ficou ali parado, tremendo de raiva. Não, pela ex-esposa, mas pela possibilidade de que suas palavras pudessem chegar aos ouvidos de Mariana. E chegaram. Patrícia não foi embora. Em vez disso, esperou do lado de fora do prédio da empresa até ver Mariana chegando. Ela tinha descoberto, através de conhecidos em comum, que a nova esposa de Bruno costumava levar almoço para ele algumas vezes por semana. E naquele dia, lá estava Mariana, com uma marmita na mão e um sorriso no rosto. Você deve ser Mariana, disse Patrícia, se aproximando. Mariana parou, surpresa. Sim. Quem é você? Sou Patrícia, a verdadeira esposa de Bruno. Ou, pelo menos, a que ele realmente amou. Mariana sentiu o estômago revirar. Aquela era a ex-mulher, a que o tinha deixado. Era linda, sofisticada, exatamente o tipo de mulher que Mariana nunca seria. Bruno e eu terminamos, continuou Patrícia, com uma falsa tristeza na voz. Mas não porque ele deixou de me amar, foi por causa das circunstâncias. E agora que ele está bem de novo, ele quer que eu volte, mas há você no caminho. Então vim te dizer a verdade. Você sabe que o casamento de vocês é uma farsa, não sabe? Que ele só se casou com você porque seu pai pagou por isso. Você é uma mercadoria, querida, um objeto de troca. Ele nunca te amou, nunca vai te amar. Você é só uma obrigação que ele tem que aguentar. Cada palavra era uma facada no coração de Mariana. Ela sabia que o casamento tinha começado como um acordo, mas pensava que as coisas tinham mudado. Pensava que o amor entre eles era real. Mas e se não fosse? E se ela tivesse se iludido? E se Bruno ainda amasse aquela mulher linda à sua frente? Não acredito em você, disse Mariana, mas sua voz tremia. Não. Precisa acreditar em mim, riu Patrícia. Pergunte a ele. Pergunte se ele te contou que eu estive aqui hoje. Pergunte se ele disse que eu quero voltar. E veja se ele nega. Veja se ele diz que não tem dúvidas sobre vocês. Patrícia se afastou, deixando Mariana parada ali com a marmita na mão e o coração despedaçado. As palavras ecoavam em sua mente como uma maldição. Mercadoria, objeto de troca, obrigação. Mariana não subiu para levar o almoço. Voltou para casa, colocou a marmita na geladeira e sentou-se no sofá tremendo. Todas as suas inseguranças voltaram de uma vez. Todas as vozes que a chamaram de inútil, de peso morto de vergonha. Talvez Patrícia estivesse certa. Talvez Bruno nunca a tivesse amado de verdade. Talvez ela fosse apenas uma obrigação. Quando Bruno chegou em casa naquela noite, estranhou encontrar Mariana sentada no escuro olhando para o nada. Mari? O que aconteceu? Você não veio trazer o almoço hoje. Mariana não olhou para ele. Recebi uma visita hoje. Bruno sentiu o estômago afundar. Uma visita? De quem? Da Patrícia. Ele fechou os olhos, sentindo a raiva voltar. Aquela mulher, aquela bruxa. O que ela disse? Que nosso casamento é uma farsa. Que você nunca me amou. Que sou apenas uma obrigação que você tem que carregar. Mariana, olha para mim, pediu Bruno, ajoelhando-se na frente dela. Olha para mim. Ela finalmente levantou os olhos e Bruno viu lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Nada do que ela disse é verdade. Sim, nosso casamento começou como um acordo. Eu não vou mentir sobre isso, mas o que sinto por você agora é real. Completamente real. Eu te amo, Mariana. Não por obrigação, não por dívida. Eu te amo porque você é incrível, porque me faz querer ser uma pessoa melhor, porque quando acordo e te vejo ao meu lado, eu agradeço a Deus por ter te encontrado. Mas você ainda ama? Ainda quer estar com ela? Deus não. Eu nunca a amei de verdade. Eu estava apaixonado pela ideia dela, pelo status, pelo que ela representava. Mas não era amor. Amor de verdade é o que sinto por você. É acordar preocupado se você dormiu bem. É querer te fazer sorrir. É sentir que meu dia só faz sentido se você estiver nele. Mariana queria acreditar.
Desesperadamente queria acreditar, mas o veneno que Patrícia plantara estava lá, enraizado fundo. Preciso de tempo, Bruno. Preciso pensar. Quanto tempo? Não sei. Só preciso ficar sozinha por um tempo. Bruno sentiu o pânico tomar conta. Você vai me deixar? Não sei. Só sei que preciso pensar. Preciso ter certeza. Naquela noite, Mariana dormiu no outro quarto. E Bruno ficou acordado na cama deles, sozinho, sentindo o vazio ao seu lado e sabendo que tinha acabado de descobrir o quanto ela significava para ele e o quanto doía a possibilidade de perdê-la. Nos dias seguintes, Mariana se afastou emocionalmente. Ainda cuidava da casa, ainda cozinhava, mas havia uma distância fria entre eles. Bruno tentava se aproximar, tentava conversar, mas ela se fechava. Ele estava desesperado, mas não sabia o que fazer. Até que, em uma sexta-feira à noite, quando Bruno voltou do trabalho, encontrou um bilhete em cima da mesa. Voltei para Goiás. Preciso ficar perto do meu pai por um tempo. Preciso pensar sobre nós. Desculpa. Mariana. Bruno sentiu o mundo desabar. Ela tinha ido embora. Tinha partido sem se despedir, sem dar a ele uma chance de lutar por eles. Ele segurou o bilhete com as mãos tremendo. E pela primeira vez desde que era criança, Bruno chorou. Chorou porque finalmente entendera o que era amar alguém de verdade e porque tinha descoberto tarde demais. Sentou-se no chão da cozinha, com as costas apoiadas no armário, e deixou as lágrimas caírem livremente. Chorou pela solidão que voltava a habitar aquele apartamento. Chorou pelos sonhos que tinha começado a ter, de um futuro com Mariana, talvez com filhos, com uma família de verdade. Chorou porque percebeu que tinha sido um idiota ao não expulsar Patrícia da empresa no momento em que ela apareceu. Deveria ter sido mais firme, mais claro. Deveria ter protegido Mariana melhor. E agora era tarde demais. Ou será que... Não? No sábado de manhã, Bruno acordou com os olhos inchados e o coração pesado. Não dormira quase nada. O apartamento parecia maior e mais vazio sem Mariana. Cada canto guardava uma lembrança dela. A xícara que ela usava para o café estava na pia. O livro que estava lendo estava em cima da mesinha de centro. O perfume suave dela ainda pairava no ar. Bruno andou pelo apartamento como um fantasma, tocando nas coisas que ela deixara para trás, tentando decidir o que fazer. A resposta veio mais rápido do que esperava. Não podia simplesmente deixá-la ir, não sem lutar, não sem provar que o amor dele era real, que não era obrigação, que era a coisa mais verdadeira que já sentira na vida. Pegou o celular e ligou para o escritório, cancelou todos os compromissos da semana. Depois, pegou as chaves do carro que tinha conseguido comprar recentemente com a recuperação dos negócios e tomou a estrada em direção ao interior de Goiás. A viagem foi longa. Mais de 15 horas dirigindo quase sem parar, parando apenas para abastecer e tomar café. Bruno tinha tempo de sobra para pensar, para revisar cada momento que passara com Mariana, para entender como tinha sido cego por tanto tempo. Ela sempre estivera ali cuidando dele, amando-o silenciosamente, sem pedir nada em troca. E ele tinha demorado tanto para ver, para valorizar, para retribuir. Durante a viagem, Bruno ligou o rádio, mas desligou rapidamente. Não conseguia se concentrar em nada além de Mariana. Pensou em todas as vezes que ela fizera algo especial e ele mal agradecera. Pensou em como ela sempre se preocupara com o bem-estar dele, muitas vezes em detrimento do próprio. Pensou em como ela era forte, apesar de tudo que tinha passado. Quantas pessoas teriam a capacidade de amar depois de terem sido tão maltratadas? Quantas teriam a bondade no coração que ela tinha? Ele também pensou em Patrícia e sentiu raiva e nojo. Raiva por ela ter voltado só por interesse. Nojo por ela ter sido capaz de machucar Mariana tão cruelmente. Mas também sentiu uma estranha gratidão, porque de certa forma Patrícia tinha servido de catalisador. Tinha forçado Bruno a confrontar seus sentimentos, a declará-los abertamente, a lutar pelo que realmente importava. Se ela não tivesse aparecido, talvez Bruno continuasse levando a vida no piloto automático, dando como certo o amor de Mariana sem realmente valorizá-lo.
Quando finalmente chegou à fazenda dos Cavalcante, já era final de tarde de domingo. O sol se punha sobre os campos de soja, tingindo tudo de dourado e laranja. Bruno desceu do carro, as pernas doloridas da viagem, o coração batendo descompassado de ansiedade e esperança. Caminhou até a porta da casa e bateu. Quem abriu foi Beatriz, a madrasta de Mariana. Ela olhou para Bruno com uma mistura de surpresa e desprezo. "O que você quer aqui?" "Vim buscar minha esposa." "Ela não quer falar com você", disse Beatriz, começando a fechar a porta. Bruno colocou a mão na porta, impedindo que ela se fechasse. "Eu vou esperar o tempo que for necessário, mas vou falar com ela." De dentro da casa veio a voz de Antônio. "Quem é Beatriz?" "É o marido dela", disse Beatriz com desgosto. Antônio apareceu na porta. Olhou para Bruno e viu determinação nos olhos do jovem. Determinação e algo mais. Amor. Antônio reconheceu aquilo porque era o que sempre desejara sentir pela própria esposa e nunca conseguira. "Entre", disse Antônio, fazendo um gesto para que Bruno passasse. Beatriz protestou, mas Antônio a silenciou com um olhar. Bruno entrou e foi levado à sala. Antônio ofereceu água, mas Bruno recusou. "Só queria saber uma coisa. Onde ela está?" "No quarto dela." "Mas não sei se vai querer falar com você. Eu preciso tentar." Antônio pensou por um momento, depois acenou. "Vou chamá-la." Quando Mariana desceu as escadas e viu Bruno parado na sala, seu coração quase parou. Ele estava ali. Tinha vindo atrás dela. Dirigira por mais de 15 horas, atravessara meio país, tudo para buscá-la. Parecia cansado, com a barba por fazer, as roupas amarrotadas de tanto dirigir, os olhos vermelhos da falta de sono. Mas havia algo neles, uma intensidade que ela nunca tinha visto antes. Era determinação misturada com vulnerabilidade. Era amor sem máscaras. "Bruno, o que você está fazendo aqui?" A voz dela saiu trêmula, um misto de surpresa, medo e esperança. Ele deu um passo em direção a ela, depois outro, fechando a distância entre eles. "Vim te buscar. Vim te dizer que cometi um erro. Deveria ter expulsado Patrícia no momento em que ela apareceu. Deveria ter sido mais claro, mais aberto, mais honesto contigo desde o início. Deveria ter deixado mais claro para você o quanto te amo, o quanto você significa para mim, o quanto minha vida ficou vazia no segundo em que você partiu. Deveria ter gritado para o mundo inteiro que você é a melhor coisa que já me aconteceu. E vim aqui para fazer isso agora. Para gritar, se for preciso." Mariana sentiu as lágrimas começarem a cair. Queria acreditar nele, queria se jogar em seus braços e esquecer tudo. Mas as palavras de Patrícia ainda ecoavam em sua mente, plantando sementes de dúvida. "Mas e se tudo o que ela disse for verdade? E se você estiver comigo só por obrigação? E se for só porque meu pai investiu na empresa?" Nesse momento, ouviram um barulho vindo de outra parte da casa. Vozes elevadas. Beatriz estava discutindo com alguém. De repente, Rodrigo e Camila, os meio-irmãos de Mariana, entraram na sala. Tinham acabado de chegar de uma viagem e ficaram surpresos ao ver Bruno ali. "Olha só", disse Camila com sarcasmo, "o príncipe veio buscar a Cinderela." "Que romântico." "Cala a boca, Camila", disse Rodrigo, mas não em defesa de Mariana, apenas entediado com a situação. Bruno olhou para os dois e depois para Mariana. Viu a forma como ela se encolheu levemente, como abaixou os olhos, como o corpo dela reagiu instintivamente à presença deles. E entendeu. Entendeu tudo o que ela tinha passado naquela casa. Todas as humilhações, todas as dores, todos os anos, sendo tratada como se fosse menos que nada. A raiva que Bruno sentiu naquele momento foi visceral. Virou-se para Rodrigo e Camila e disse, com uma voz baixa, mas carregada de autoridade: "Vocês dois não têm ideia do quanto ela vale. Não têm ideia de quão sortudo eu sou por tê-la na minha vida. Ela é 1000 vezes melhor do que qualquer um de vocês. Ela é inteligente, gentil, forte. Ela me salvou quando eu estava quebrado. Me ensinou o que é amor de verdade. E se algum de vocês ousar desrespeitá-la novamente, vai ter que lidar comigo." Rodrigo e Camila ficaram em silêncio.
sem saber como reagir. Nunca ninguém tinha defendido Mariana assim. Nunca ninguém tinha visto valor nela. Mas foi o que aconteceu em seguida que mudou tudo. Beatriz entrou na sala com o rosto vermelho de raiva. Quem você pensa que é para vir aqui e falar assim? Essa menina não passa de... De quê? Interrompeu Bruno. Do que ela não passa? De uma filha que vocês trataram como lixo a vida inteira? De uma pessoa que merecia amor e só recebeu desprezo? Fale, Beatriz. Termine a frase. Beatriz ficou muda. E foi nesse silêncio que Antônio finalmente encontrou a coragem que lhe faltara por tantos anos. Chega, disse Antônio, levantando-se da poltrona. Voz firme, postura ereta. Chega, Beatriz. Chega, Rodrigo. Chega, Camila. Eu fui covarde por tempo demais. Permiti que maltratassem minha filha porque era mais fácil do que enfrentar vocês. Mas não mais. Antônio caminhou até Mariana e pegou as mãos dela. Mariana, minha filha, me perdoe. Perdoe por nunca ter te defendido como deveria. Perdoe por ter deixado que te ferissem. Você merecia um pai melhor. Merecia uma família melhor. E eu falhei com você todos os dias. Mariana estava chorando agora. Pai, esse rapaz aqui, continuou Antônio, apontando para Bruno, te ama. Dá para ver isso. E ele está certo. Você é especial. Sempre foi. Eu só era cego demais para ver. Vá com ele, filha. Vá e seja feliz. É tudo o que sempre desejei para você, mesmo que nunca tenha tido coragem de dizer. Bruno se aproximou de Mariana e segurou seu rosto com as duas mãos. Mariana, eu te amo. Não por dívida, não por acordo, não por obrigação. Te amo porque você é você. Te amo pelo jeito que canta baixinho enquanto cozinha. Te amo pela forma como seus olhos brilham quando resolve um problema difícil. Te amo pela paciência que tem comigo quando sou teimoso. Te amo pela bondade do seu coração, mesmo depois de tudo que passou. Te amo, Mariana, e vou te amar todos os dias da minha vida se você me deixar. E você vai me deixar? Vai me dar mais uma chance de te fazer feliz? Mariana olhou para ele, para aquele homem que chegara em sua vida como um estranho e que agora era tudo. Olhou para o pai que finalmente encontrara coragem. Olhou para Beatriz, Rodrigo e Camila, que estavam em silêncio, testemunhas de um momento que os envergonhava. E então olhou para dentro de si mesma, para a menina que sempre sonhou em ser amada, em ser vista, em ser valorizada. E percebeu que aquele sonho estava ali, na frente dela, pedindo uma chance. Sim, sussurrou ela. Sim, eu vou. Bruno puxou Mariana para um abraço apertado e ela se derreteu em seus braços. Chorou todas as lágrimas que tinha segurado, todas as dores que tinha acumulado. E Bruno segurou, ela firme, prometendo silenciosamente que nunca mais deixaria nada machucá-la. Quando finalmente se separaram, Bruno pegou a mão de Mariana e olhou para Antônio. Vou cuidar bem dela. Prometo. Sei que vai, disse Antônio, com lágrimas nos olhos. Só não a afaste de mim completamente. Quero ter a chance de ser o pai que deveria ter sido. Mariana olhou para o pai e acenou. Não vou me afastar, pai, mas preciso viver minha vida. Preciso ser feliz. E merece ser, disse Antônio. Mais do que ninguém. Bruno e Mariana saíram da fazenda de mãos dadas. Quando passaram pelo portão, Mariana olhou para trás uma última vez, não com tristeza, mas com uma sensação de fechamento. Aquele capítulo da sua vida estava encerrado. Um novo estava começando. A viagem de volta para São Paulo foi completamente diferente da viagem de ida. Conversaram por horas, sobre tudo e sobre nada. Bruno contou sobre o desespero que sentiu quando ela partiu. Mariana confessou os medos que ainda tinha, as inseguranças que Patrícia tinha despertado. Mas agora, conversando abertamente, ambos perceberam que a comunicação era a chave, que precisavam confiar um no outro, serem honestos sobre seus sentimentos. Quando chegaram ao apartamento em São Paulo, já era noite. Mariana entrou e sentiu que finalmente estava em casa. Não porque era um lugar físico, mas porque Bruno estava ali. E onde Bruno estava, era onde ela queria estar.
Os meses que se seguiram foram de reconstrução. Não apenas da empresa, que continuava crescendo e se consolidando no mercado, mas do relacionamento deles. Aprenderam a se comunicar melhor, a falar sobre medos e inseguranças sem vergonha, a confiar mais profundamente um no outro. Bruno incluiu Mariana oficialmente como sócia da empresa, reconhecendo publicamente a contribuição dela para a recuperação do negócio. O nome dela passou a constar nos documentos, nas reuniões, nas decisões estratégicas. Mariana começou a estudar, fez cursos online de administração e finanças, expandindo o conhecimento que já tinha naturalmente. Descobriu que adorava aprender, que tinha sido privada disso a vida toda por circunstâncias, não por incapacidade. Começou a participar mais ativamente das reuniões da empresa, e os funcionários a respeitavam não por ser esposa do chefe, mas por suas ideias e sua competência. Bruno observava o crescimento dela com orgulho. Via como Mariana florescia quando era valorizada, quando tinha espaço para brilhar. E se arrependia profundamente de não ter visto isso desde o início. Mas também era grato pela segunda chance que receberam. Nem todos os casais tinham essa oportunidade. À noite, quando estavam juntos no apartamento, conversavam sobre tudo. Sobre o passado de cada um, sobre os traumas, sobre os sonhos. Bruno contou sobre como se sentira após a mãe dele falecer, sobre como o pai sempre fora ausente emocionalmente. Mariana compartilhou detalhes de sua infância que nunca tinha contado para ninguém. Os dois se curavam juntos, aos poucos, com paciência e amor. E então, um dia, Mariana descobriu que estava grávida. Ela tinha atrasado a menstruação há algumas semanas, mas não quisera criar expectativas. Quando finalmente fez o teste e viu o resultado positivo, ficou paralisada de emoção. Um bebê. Ela ia ser mãe. Eles iam ser pais. Quando contou a Bruno, a reação dele foi imediata e intensa. Ele a pegou no colo e girou com ela pela sala, rindo e chorando ao mesmo tempo, um misto de alegria pura e gratidão avassaladora. Iam ser pais. Iam ter uma família construída em amor, não em obrigações ou acordos. Uma família onde as crianças seriam amadas, valorizadas, vistas. Exatamente o oposto do que tanto Bruno quanto Mariana tinham experimentado em suas próprias infâncias. Antônio ficou radiante com a notícia. Pediu para visitar São Paulo e, quando chegou, trouxe presentes para o bebê que estava por vir. Pediu desculpas novamente, dessa vez para Bruno também, por tê-lo colocado naquela posição difícil no início. Mas Bruno balançou a cabeça. Não se desculpe, sogro. Se não fosse por aquele acordo, eu nunca teria conhecido Mariana. Nunca teria descoberto o que é amar de verdade. Sou grato por tudo. 2 anos se passaram. A casa agora era outra. Tinham se mudado para um apartamento maior, com varanda ampla e muita luz natural. Mariana tinha decorado tudo com carinho, criando um lar acolhedor e cheio de vida. Um bebê sorridente, uma menina de olhos castanhos como os da mãe, engatinhava pela sala, enchendo o espaço com risadas e alegria. Pedro tinham chamado a menina, em homenagem ao avô paterno de Bruno. Ela era a luz dos olhos de todos. Antônio visitava sempre que podia, e estava aprendendo a ser o avô que nunca fora como pai. Segurava a neta no colo com cuidado, cantava cantigas antigas, contava histórias da fazenda. Beatriz, Rodrigo e Camila nunca pediram desculpas, mas isso não importava mais para Mariana. Ela tinha feito as pazes com o passado, tinha perdoado não por eles, mas por ela mesma. Porque guardar mágoa era como carregar pedras pesadas que só machucavam quem carregava. Em uma tarde ensolarada de sábado, Bruno e Mariana estavam na varanda, vendo Pedro brincar com seus brinquedos. A empresa estava bem, estável e lucrativa. Eles tinham saúde, tinham amor, tinham uma família. Sabe, disse Mariana, encostando a cabeça no ombro de Bruno, às vezes, ainda não acredito que tudo isso é real, que minha vida mudou tanto. Bruno beijou o topo da cabeça dela. Acredite, é real. E vai continuar sendo todos os dias pelo resto das nossas vidas. Você me fez acreditar no amor, Bruno. Me fez acreditar que eu merecia ser feliz. Você sempre mereceu, Mari.
Eu só tive sorte de ser a pessoa que te mostrou isso. Ficaram ali, abraçados, vendo o sol se pôr sobre a cidade. Duas almas que se encontraram nas circunstâncias mais improváveis, que se amaram apesar dos obstáculos, que construíram algo bonito juntos. Não porque era fácil, mas porque escolheram todos os dias lutar um pelo outro. E enquanto Pedro cantarolava uma canção sem sentido em sua linguagem de criança, Mariana e Bruno sorriam sabendo que tinham vencido. Não porque tinham dinheiro ou sucesso, mas porque tinham um ao outro. E isso era tudo que importava. Mariana tinha começado sua vida como uma sombra, invisível e desprezada. Mas agora, finalmente, era vista, era amada, era valorizada. Não por aceitação alheia, mas por nunca ter deixado de amar, mesmo quando ninguém a via. E essa capacidade de amar, apesar de tudo, foi o que transformou não apenas sua vida, mas a vida de Bruno também. Porque o amor verdadeiro não exige perfeição. Exige entrega, perdão e coragem. E eles tinham os três, em abundância. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Mariana e Bruno tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de amor, superação e recomeço, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Foi o momento em que Bruno finalmente defendeu Mariana? Foi a coragem dela de acreditar no amor apesar de tudo que sofreu? Ou foi a transformação de duas almas quebradas que se curaram juntas? Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que nos lembram que nunca é tarde para recomeçar, que o amor verdadeiro existe e que todos merecemos ser felizes. Te esperamos no próximo episódio com mais uma história que vai mexer com suas emoções.